Estamos falando sobre recomeço, sobre restauração. Vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 23. Começamos a falar disso na semana passada, desse texto. Vamos falar de novo hoje, que aqui tem uma coisa que tem uma chave, como eu tenho dito ultimamente, que é muito importante e que vai abrir portas muito interessantes na nossa vida. 1 Tessalonicenses 5 e 23. Diz ali: e o mesmo Deus da paz, vou lendo aqui, vos santifique em tudo. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pode deixar ali. Aqui Paulo, ele fala sobre o conservar, e conservar, gente, é cuidar da maneira certa. Como é que eu conservo hoje alguns produtos? Tem alguns produtos que depois que a gente abre, a gente tem que colocar na geladeira. Por quê? Para que ele possa continuar conservado, para que ele tenha uma maior durabilidade. Então, da mesma forma, o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, eles precisam de cuidados. E é com esses cuidados que a gente conserva eles inteiros. Íntegro quer dizer inteiro. Irrepreensível quer dizer que não precisa de correção, de ser corrigido. E para que nós temos que cuidar do corpo, da alma e do espírito? Para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele venha nos buscar. Então, nós temos que ter esse entendimento. Por quê? Porque tem, hoje o Evangelho, ele tem se desenvolvido, até demais eu acho, né? Mas o que era uma coisa antes muito limitada, hoje é uma coisa muito estudada, muito aprofundada, muito ampla, que, olha, você consegue no mesmo texto bíblico, não deveria ser assim, porque a Bíblia não é de pessoal interpretação, ela mesma diz isso, mas as pessoas interpretam a Bíblia como elas querem. Se você quiser, e isso acontece, tem pessoas, eu quero ver uma crítica sobre isso, vai lá e coloca crítica sobre tal coisa, vai ter crítica. Eu quero ver as pessoas que são a favor disso, vai ter as pessoas que são a favor daquilo também. Enfim. E o que acontece com esse desenvolvimento, tá? Tirando esse ponto que eu considero negativo, as pessoas também entenderam, tá? Porque tinham pessoas, há 30, 40 anos atrás, a igreja, ela só cuidava do espiritual, porque Jesus está voltando. Porque nós estamos no fim dos tempos. Gente, o autor da carta aos Hebreus, e os Hebreus foram escritos lá há 1900 e poucos anos atrás, ele disse que o fim dos tempos era chegado. Estamos no fim dos tempos agora, então, sim ou não? Sim ou não? Sim, estamos no fim dos tempos. Agora, se esse fim dos tempos vai durar mais 2, 5, 10, 20, 100 ou 1000 anos, não sabemos. Não sabemos. Quando será o fim, nós não sabemos. Mas o Senhor nos criou corpo, alma e espírito, gente. Se o corpo não tivesse utilidade, Deus não tinha criado. Se não tivesse um propósito, Ele não tinha criado. A alma, da mesma forma. Então não dá para cuidar só do espírito, não dá para cuidar só da alma, não dá para cuidar só do corpo. É a história que eu falei semana passada, temos 3 filhos. E temos que cuidar de cada um segundo a sua individualidade. De fato, um filho não é igual ao outro. Da mesma forma, espírito, alma e corpo, eles não são a mesma coisa, mas eles se fundem. E nisso assim é o nosso ser. Nós somos corpo, alma e espírito e precisamos cuidar de cada área da vida da maneira certa. Para conservar, eu tenho que cuidar da maneira certa.
E assim como tem coisa que se a gente colocar na geladeira, estraga. Então a gente tem que saber cuidar da maneira certa. E é essa falta de cuidado que impede as pessoas, o cuidado certo, que impede as pessoas de viver e de desfrutar daquilo que Cristo conquistou na cruz por nós. O que ele veio nos trazer? Está lá em João, capítulo 10 e versículo 10. João 10, 10. O ladrão, Jesus vem e diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim, Jesus está dizendo, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que é abundância? Fartura, gente. Abundância é fartura, abundância é grande proporção, abundância é algo além do necessário. Observe bem, Jesus veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância, tá? E a vida em abundância, e abundância significa além do necessário, quer dizer, mais do que a gente pensa em ter. Estou falando com respeito à vida. É ter mais do que o necessário, é ter em grande proporção. Agora vamos trazer para a nossa realidade. Temos desfrutado dessa vida? Responda para você. Temos desfrutado dessa vida? Cada um responda para si. Dessa vida abundante em todo o nosso ser. Eu penso, gente, e eu desejo para a minha vida, e eu acho que deve ser o desejo de todos, aquilo que Deus prometeu. Ou seja, eu não posso aceitar menos do que Deus prometeu. Eu tenho que entender, sim, que se eu tenho vivido menos, é porque alguma coisa eu estou em falta, eu não estou cuidando bem, eu não estou fazendo direito. Eu tenho que entender isso, porque senão eu fico criticando, Deus, como é que a Bíblia diz e eu não estou vivendo? Como é que a palavra diz e eu não estou desfrutando? Por quê? Porque a vida em abundância, que Jesus prometeu, passa diretamente, observe isso aqui, passa diretamente pela necessidade de ter um corpo saudável a serviço do bem. O nosso corpo, ele tem que ser saudável e estar a serviço do bem. Passa pela necessidade de ter uma alma curada, liberta de traumas, de raiva, de falta de perdão, e um espírito ligado em Deus e voltado para as coisas de Deus. A nossa vida em abundância, ela passa pela necessidade desses cuidados. Um corpo saudável a serviço do bem, uma alma restaurada, uma alma liberta, uma alma que não carrega ali traumas, que não é cheia de conflitos, de frustrações, de falta de perdão, porque tudo isso é um lixo que a gente carrega na alma. E o nosso espírito, ele tem que estar bem alimentado, ligado em Deus e voltado para as coisas de Deus. Lá em Provérbios 18, 9, um texto que a gente deve levar para a vida, diz que o negligente, ele na sua obra, ele é irmão do desperdiçador. Negligente é aquele que não cuida da maneira certa, não faz o que deveria fazer. Esse é o negligente. Então, a pessoa que não cuida da maneira certa do seu corpo, está desperdiçando, está deixando de ter essa vida abundante. A pessoa que não cuida bem da sua alma, está deixando de ter uma vida abundante. A pessoa que não cuida bem do seu espírito, está deixando de ter a vida abundante. Jesus disse que ele veio trazer isso. Isso está então à nossa disposição, gente. As promessas de Deus estão à nossa disposição. Mas a gente precisa acessar elas. Amém? Pode escrever isso, as promessas de Deus estão à nossa disposição. Está em casa, escreve isso aí para mim. Tá? Escreve aí no Facebook e no YouTube. As promessas de Deus estão à minha disposição. Mas eu preciso acessar elas.
A abundância depende da constância. Pega isso aqui. A abundância depende da constância em seguir padrões. Padrões para o corpo, padrões para a alma e padrões para o espírito. A abundância depende da constância em seguir os padrões para o corpo, para a alma e para o espírito. Por quê, gente? Porque quem não é firme e constante nunca vai ser abundante. Isso é uma regra de vida. Isso é uma regra de vida, gente. Nós nunca vamos ser abundantes naquilo que a gente não é constante. Leve isso na sua mente. Escreva isso. Eu nunca serei abundante naquilo que eu não for constante. Escreva aí também. Eu nunca serei abundante naquilo que eu não sou constante. Por que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 58? Olha o que ele diz ali. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, e a minha tradução no lugar de inabalável diz constante. Sede firmes e constantes, e sempre aí abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Tem muita coerência esse texto, porque eu só vou ser abundante depois de ser firme e constante. Por que você não alcança a abundância de vida? Porque você não é constante naquilo que você começa. Isaías 26:3, a palavra diz que o Senhor conserva em paz. Ó, a questão de conservar. Deus cuida, conservar é cuidar da maneira certa. Então, Deus cuida daquele cujo propósito é firme. Deus cuida daquele cujo propósito é firme. Então, se eu tenho firmeza de propósito, sem dúvida nenhuma, e eu sou constante, Deus ele vai cuidar da minha vida, e a vida abundante que Jesus prometeu é uma é uma consequência. A vida abundante é uma consequência da minha firmeza de propósito, da minha constância naquilo que eu decido para a minha vida. Qual é o grande problema das pessoas? É que as pessoas começam, mas não continuam. As pessoas começam, mas não continuam. É a história do regime. Olha aqui, as pessoas, elas não precisavam se sacrificar tanto, se elas conservassem bons hábitos para o corpo, uma boa alimentação, um bom cuidado com o exercício. Se elas cuidassem, elas não precisariam talvez 3, 4 meses sacrificar. O problema é que elas começam, param e se largam. Daí quando o corpo acusa alguma coisa, aí elas tomam uma posição de novo. O que eu vejo de pessoas, isso aqui é triste que eu vou dizer, depois que se separam, nossa, o que cuidam do corpo é impressionante, depois que se separam. Tem gente que chega a perder, estou falando de coisa que eu sei, chega a perder 40, 50 quilos, depois que o casamento se foi. Não estou dizendo que foi por causa do corpo, mas não se cuidava. Aí começa a se cuidar. Por que não se cuidou antes? Por que se desleixou? O desleixado com alguma área da sua vida sempre vai ter perdas. E é fundamental, gente, nós cuidarmos da nossa vida espiritual. Entenda a importância da nossa vida, da sua vida espiritual. Entenda a importância da sua vida espiritual. Lembra que a gente falou semana passada? A gente, quando nasce, a gente é estimulado fisicamente e a gente é estimulado
na alma. A gente é estimulado, mas a gente não é estimulado espiritualmente. Por isso que Jesus disse para Nicodemos: necessário é nascer de novo. E esse novo nascimento é uma obra do Espírito de Deus no nosso espírito. Coloca para mim aí, acho que é Esdras 1, vê se é 1 ali, que eu não estou lembrado agora. Esdras 1. Esse aí mesmo. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, que Deus falou através de Jeremias, despertou o espírito de Ciro. Porque é o Senhor quem desperta o nosso espírito. Esse é o novo nascimento. O qual, observe bem agora, Deus despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Deus disse o que ele devia fazer. Só que o espírito dele foi despertado, ele entendeu o recado, mas ele teve a parte humana. E ele fez passar um pregão por todo o reino e também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Tá bom até aí? Aí vai contar a história. O que acontece, gente? Deus despertou o espírito de Ciro e Deus orientou ele o que ele tinha que fazer. Ciro, eu quero que você reedifique o templo em Jerusalém, lá em Judá. Ele era rei da Pérsia. E o reino de Judá, o agora Israel, era uma província, era governada pela Pérsia. Pagavam impostos para a Pérsia. Mas Deus despertou o espírito de Ciro. Ciro entendeu o que ele devia de fazer. Não adianta nada, gente, você entender o que tem que fazer e não fazer. Não adianta nada Deus despertar o teu espírito e você continuar com a mesma vida. Não adianta nada Deus falar com você e você continuar fazendo as mesmas coisas todos os dias. Einstein disse isso, gente. É insano a pessoa fazer a mesma coisa e querer um resultado diferente. É insano, é insanidade mental. Mas é essa a realidade do povo de Deus hoje. Ah, Jesus disse, ele disse. Você entendeu o que ele disse? Entendi. Lembra? A abundância depende da firmeza e da constância em seguir padrões. A abundância depende da constância e da firmeza em seguir padrões. Porque, Jesus veio para que a gente tenha vida e vida em abundância, ok. Agora, coloca para nós aí 2 Coríntios 10:3. Porque embora andando na carne, a gente tem que ter uma certa maturidade espiritual, ou ao menos querer enxergar a vida na ótica de Deus, para entender esse texto que a gente vai ler agora. Porque embora andando na carne, quer dizer, vivendo essa vida terrena, tá? Isso é andando na carne, vivendo a vida terrena. Não vamos lutar com o nosso corpo agora, ele está falando. Por quê? 4. Porque as armas da nossa luta não são carnais. As armas do cristão não são carnais. Mas elas são poderosas em Deus. Que armas são essas? São armas espirituais. As nossas armas espirituais são poderosas. Escreva aí, as armas espirituais são poderosas. Escreva aqui, escreva em casa, tá? Quando eu digo escreva aqui, você escreve aí, tá? Para mim não ficar repetindo 30 vezes a mesma coisa. E quando eu digo escreve aí, escreve até no YouTube aí, no Facebook, porque eu vou lá ver se vocês estão escrevendo depois. As armas espirituais são poderosas. Para quê? Observe bem para quê? Para destruir fortalezas. Então eu vou orar e uma fortaleza vai cair. Não um forte aqui na terra.
mas fortalezas malignas que atuam na nossa mente. As armas espirituais são poderosas para destruir fortalezas e anular sofismas. O que é um sofisma, gente? É uma mentira com cara de verdade. Sofisma é uma mentira que parece verdade e está lá na nossa mente. O que mais? Versículo 5: e toda a soberba, toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, toda aquela, a soberba é tido como um dos 7 pecados capitais, né? O orgulho, a soberba, e o diabo ele trabalha na nossa mente, através dessa ideia de humanizar ou de racionar, tornar tudo racional. E a fé, ela não é racional, porque a fé ela toca no invisível. Mas o diabo ele tenta, pelo conhecimento humano, pelo orgulho humano, ele tenta trazer ideias que vão se levantar contra o conhecimento de Deus. Mas as nossas armas espirituais também derrubam a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. A altivez é uma arrogância. Vou trazer um conceito que fica mais fácil, tá? A altivez é uma arrogância contra verdades espirituais. É quando a gente olha para a palavra e pensa assim: não, olha humanamente para a Bíblia, daí diz: não tem como. O diabo ele coloca isso na sua mente. É o diabo que coloca na sua mente a ideia de que Deus não pode fazer alguma coisa, a ideia de que você, por meio da graça de Deus, não pode mudar, não pode restaurar e não pode melhorar a tua vida. E as nossas armas espirituais são poderosas em Deus para destruir fortaleza, anular essas mentiras com cara de verdade, anular essa arrogância que se levanta contra aquilo que a gente toma conhecimento da parte de Deus. E essas armas espirituais nos ajudam a levar o nosso pensamento cativo à obediência a Cristo. A gente tem que parar de obedecer ideias malignas, que Paulo chama de sofismas, e começar a obedecer as ideias que vêm da palavra de Deus. Consegui me fazer entender, gente? Sim ou não? Você que está em casa, diz para mim aí se você entendeu sim ou não. Nós temos que parar de dar ouvidos para o diabo e começar a dar ouvidos para aquilo que Deus diz. Porque a gente dá muito ouvido, a gente nem percebe, mas a gente dá muito ouvido para o diabo e pouco para Deus. Olha o que diz, vou dar um exemplo prático para nós aqui, tá? Como nós podemos, tá, trazer uma visão espiritual para a nossa vida terrena. Olha só, vou dar uma chave aqui. Como você pode trazer uma visão espiritual para a sua vida terrena? Olha o que diz o Salmo 118, 24. Olha o que diz o Salmo. Este é o dia que o Senhor fez. Quem fez o dia de hoje, gente? Deus, o Senhor. E aqui o salmista diz: regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Quantas vezes? Eu não sou o cara, eu admiro a pessoa que acorda cantando, já acorda, sabe? Cantando, rindo, feliz da vida, parece que dormiu morrendo e ressuscitou de manhã. Tem gente que acorda bem demais, né? Quem acorda bem demais aqui, acorda bem demais mesmo, e quase todos os dias você acorda bem. Levanta a mão para mim. Que legal. Eu não sou o cara que acorda mal, eu acordo legal. Mas se eu tivesse alguém que acordasse assim comigo, eu ia dizer só um pouquinho, tá? Relaxe, porque eu sou que nem um computador
Eu não sou um Windows, quem entende de computador um pouquinho vai entender, né? É o motor, tá? É o motor do computador. Eu não sou um 7. Eu sou aquele lá, o dual core, aquele que demora um tempo. Lembra que quem tem contato com o computador vai entender. Aqueles que demoram bastante para ligar. Funciona. Mas demora um tempo para tudo se organizar. Assim eu sou de manhã. Eu acordo legal, mas não assim no 220. Eu vou ficando legal. Porque eu tenho, a minha vida, vocês sabem tudo, né? Eu vou contando a minha vida para vocês, né? Eu tenho uma bagagem de ser chato, de ser enjoado, de ser crítico. Então, eu preciso desse momento assim, aí vocês já sabem meus rituais, né? Eu leio Bíblia, eu escrevo todos os dias, não a reflexão que eu mando, porque eu medito na Bíblia. Eu não só leio ela, mas eu medito, tiro para mim e tal, coisa minha, meu jeito. Eu oro, eu ouço a palavra, e assim eu vou construindo, porque é uma batalha. Eu herdei uma cultura. Eu tenho a minha personalidade, eu tenho essas raízes terrenas que eu não acordo maravilhosamente bem. Eu acordo feliz, mas não maravilhosamente bem. E aí eu vou processando tudo isso. É o diabo que diz para você assim, ó: hoje o dia vai ser ruim. Hoje o dia vai ser mal, hoje o dia vai ser difícil, e você aceita, e porque você aceita o que o diabo diz e não o que Deus diz, a sua vida, em vez de ser abundante, ela é uma vida que, em vez de ter sobrando, tem faltando. Não estou falando financeiramente, estou falando de vida interior. Agora sim, olha só, tem poder na palavra, gente, sim ou não? Eu acho que é Romanos 1:17. Acho que é Romanos 1:17, coloca lá para nós, que diz que o 18 então, não é o 17, então bota o 16. Porque eu não me envergonho do Evangelho, o Evangelho é a palavra, porque é o que? A palavra é o que, gente? O poder de Deus para a salvação, observe bem, de todos, não, para a salvação de todo aquele que crê. E daí não importa se é judeu, se é grego, se é portonense, brasileiro, português, espanhol, japonês, coreano, não importa. O Evangelho é poder para todo aquele que crê. Então, se eu creio na palavra, é um passo. Qual é o segundo passo? Eu tenho que aprender a declarar a palavra na minha vida. Porque há poder na palavra de Deus, guarda isso para a tua vida. Há poder na palavra de Deus e há poder nas minhas palavras. Olha isso aqui não é uma chave para a sua vida. Há poder na palavra e há poder nas nossas palavras. Provérbios 18:20. O que diz lá? Do fruto da tua boca, do fruto da boca o coração se farta. É o 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Ou seja, há poder na palavra e há poder nas minhas palavras. Então, se eu pego a palavra de Deus e eu creio nela, eu pego um dia que o diabo soprou, uma semana inteira, um dia inteiro, que o dia seria terrível, e eu começo a declarar: não, hoje é o dia que fez o Senhor. Eu creio que hoje é o dia que fez o Senhor, e esse vai ser um dia abençoado, esse vai ser um dia especial, esse vai ser um dia que eu vou ajudar pessoas, esse vai ser um dia que eu vou construir para a minha vida. Esse não é um dia de colher? Não é, mas então vai ser um dia que eu vou plantar, porque se não é dia de colher, tem que ser dia de plantar, gente. Então eu não tenho que colher de bom hoje, mas eu vou plantar uma coisa boa hoje. Porque quem sai andando, chorando e andando enquanto semeia, a palavra também diz isso, vai voltar com alegria colhendo os frutos. Salmo 126, 5 e 6.
Então eu pego a palavra de Deus, gente, que é poderosa, que é viva, que é eficaz, eu pego a palavra para a minha vida e eu declaro ela sobre a minha vida. E assim eu determino, assim eu construo, assim eu estabeleço como vai ser a minha vida. Está aí o texto. Quem sai andando e chorando enquanto o que, gente? Semeia. Vai voltar com júbilo. O tempo é difícil, não estou colhendo boas coisas, tendo em vista tudo o que está acontecendo no mundo, mas você pode todos os dias acordar, declarar que vai ser um bom dia, porque olha aqui, a gente atrai o bem e o mal. Começa a reclamar de Deus todo mundo. Você vai ver que o seu dia vai ser muito melhor do que você, aliás, você vai ver que o seu dia vai ser terrível, agora comece a abençoar a Deus todo mundo. Deus não precisa da nossa bênção, né? Deus não precisa da nossa bênção, mas comece a abençoar, comece a declarar que vai ser um dia especial. Você vai ver como vai ser o seu dia. O grande problema é o seguinte: a gente faz uma vez, não é daquele jeito que a gente queria, faz duas, faz três, faz quatro, como eu disse antes, o problema é que as pessoas desistem. Sabe por que sua vida não melhora, ou não está melhor? Porque você desiste, você não é firme e constante, então nunca vai ter a vida abundante que Jesus prometeu. Você tem que ser firme e constante naquilo que você decidir para a sua vida. Um outro erro, gente, um outro erro absurdo, as pessoas querem que tudo seja favorável para elas serem felizes. Não é. Eu tenho que ser feliz encarando o que eu tiver que encarar. A felicidade não é o resultado de alguma coisa, a felicidade é uma decisão pessoal. Eu decido se eu sou feliz. Claro que existem gatilhos para a felicidade, um deles é a gratidão. A felicidade, existem gatilhos que geram felicidade, e um deles é a gratidão. Agradeça todos os dias, por você ter vida, ter saúde, ter família. Para você, se tiver que recomeçar, e vamos de novo. Mas recomece, gente, cuidando primeiro da sua vida espiritual. Por quê? Porque eu tenho que entender a importância do meu espírito, dos meus hábitos para com Deus. Os meus hábitos com Deus me levam às coisas espirituais. Isso eleva a minha mente a Cristo, às coisas de Deus. E quando eu estou com a minha mente cativa à obediência a Cristo, como disse Paulo, eu começo a rever as minhas prioridades. E revendo as minhas prioridades, automaticamente, eu passo a ver as coisas. Eu elevando a minha mente a Cristo, eu passo a ver as coisas não de forma terrena e natural, mas de forma espiritual e divina. Olha o que disse Paulo em 2 Coríntios 2, a partir do 14. Olha o que ele disse ali. Não, coloca, é primeira então, 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura, e não pode entendê-las. Uma pessoa que não tem força espiritual, chamei semana passada de uma musculatura espiritual, porque a força está no músculo, né? Não tem uma musculatura espiritual, não tem força espiritual, ele nunca vai entender as coisas espiritualmente. Por quê? Porque as coisas espirituais, elas se entendem, elas se discernem como, gente? Espiritualmente.
Como eu vou discernir as coisas espiritualmente se eu não tenho uma vida espiritual saudável? Você tem que ter uma vida espiritual ativa, para que você entenda as coisas espiritualmente. Você tem que ter uma vida espiritual ativa para entender as coisas espiritualmente. Escreva isso. É uma vida espiritual ativa que me faz ter uma visão espiritual da vida. Uma vida espiritual ativa me faz ter uma visão espiritual da vida. Vou repetir, uma vida espiritual ativa é o que me faz ter uma visão espiritual da minha vida. Versículo 15. Porém, o homem espiritual, ele consegue julgar, não no sentido de fazer julgamento, mas ele consegue avaliar todas as coisas. Mas ele mesmo não é avaliado por ninguém. A gente consegue discernir as pessoas, isso não é um mérito, tá? É visão espiritual, mas as pessoas não conseguem olhar para a nossa vida e discernir a nossa vida. Eles não vão nos entender, nós vamos entender eles. Vou traduzir para a nova tradução da linguagem do Cássio, tá? Vou traduzir para você o que está dizendo. Nós vamos entender por que as pessoas estão fazendo o que elas fazem, mas as pessoas não vão entender por que a gente faz o que faz. Por quê? Porque a nossa visão é espiritual. Versículo 16. Quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Aí aqui ele diz, porque é que a gente vai ver as coisas na vida das pessoas e entender espiritualmente, e elas vão olhar para nós e não vão entender, porque nós temos a mente de... Quando que eu tenho a mente de Cristo? Quando eu elevo a minha mente, os meus pensamentos a Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus. Por isso lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, aqui o apóstolo Paulo diz, portanto, se vocês ressuscitaram com Cristo, e esse ressuscitar, ele está ligado a um espírito ressuscitado, é Deus, quando ele desperta o nosso espírito está lá, não vamos dizer morto, poderia ser morto, está dormindo, aí desperta, quando a gente desperta, a gente levanta, sim ou não? Deveria ao menos, né? Despertou, levantou. Se vocês foram despertados, Deus foi lá e cutucou, o seu espírito estava lá. Quando uma pessoa está dormindo assim profundamente, a gente não diz, nossa, estava morto. Estava morto, está aí, está morto. Mas depois ressuscita de novo, descansa e ressuscita. O espírito estava lá, estava morto. Deus vai lá e desperta. E aí Paulo, ele dá a chave, gente. Ele diz, se vocês foram despertados, se vocês tiveram o espírito ressuscitado, agora vocês têm que fazer uma coisa. Buscar as coisas lá do alto. Assim como quando você acorda, você vai e você tem lá as suas práticas, você vai lá e você toma o seu banho, você escova o seu dente, você toma o seu café, as coisas do corpo. Assim como você alimenta a sua alma, você tem que entender que se você despertou espiritualmente, você tem que buscar as coisas espirituais também. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E aí, gente, buscando as coisas que são do alto, versículo 2, a gente vai fazer o quê? Pensar nas coisas que são do alto. Gente, é uma ligação tremenda isso aqui. Essa semana, eu já falei várias vezes aqui, né? Mas é a minha vida. Eu estava muito cansado, e o Dom disse assim, tá pai, conta uma história e ora. E aí, ele é uma figura, né? E se eu esqueço de alguma parte da história, se ele sabe a história, ele me corrige. Ó, esqueceu tal parte, né? E quando eu oro, como eu tenho uma oração meia padrão, todo mundo tem uma oração meia padrão, né? Ele diz, ó pai, tu esqueceu de orar por tal coisa. Gente, eu já estou assim, ó, no outro mundo já para dormir, ele incomodando, né? Com tal de oração. Ok, daí teve um dia que ele disse assim, e depois que ele orou, disse, agora eu queria que tu orasse para mim repetir. Ok, vamos lá. Gente, eu contei uma história de Salomão.
Todo mundo sabe que eu gosto muito de carro. E quando eu estava orando, eu já comecei a dormir. E daqui a pouco eu vi assim, eu estava orando pelos carros de Salomão. Não acredito nisso, gente. Não acredito. Aí eu me acordei. Ai, Deus me perdoa. Eu estava orando pelos carros de Salomão. Eu disse para ele, chega, Adão, vai dormir. Chega, não consigo mais hoje. Porque eu tinha contado uma história de Salomão. Meu hobby é olhar carro na internet, né? Quando eu estou muito estressado, eu vou olhar carro na internet. Então, quando tu vai, tá tudo aqui, né? Aí tu vai dormir, no subconsciente, ali a oração mistura tudo. Eu cheguei a ficar até com vergonha de vocês, mas eu orei pelos carros de Salomão. Salomão precisa de carro hoje, gente? Não, mas eu orei pelos carros dele. E aí a gente entende o seguinte, está tudo conectado dentro de nós. Por que é que eu consigo pensar nas coisas do alto e nas coisas da terra? Porque está na minha mente isso. Está na minha mente isso. Volto um ali. Nós nunca vamos pensar nas coisas que são do alto se a gente não buscar as coisas que são do alto, gente. Eu tenho que aprender a buscar as coisas que são do alto. E por quê? Agora eu boto 2 de novo. Por quê? As coisas que são do alto, não as que são da terra. Por que você não consegue vencer, por exemplo? As fortalezas que Paulo falou ali, lá em 2 Coríntios, as fortalezas na mente, sofisma na mente, as mentiras do diabo, você não consegue olhar com olhos espirituais, então vem aquela altivez que vai se levantar contra aquilo que você ouviu falar de Deus, das promessas de Deus, do conhecimento de Deus. Por que Paulo está dizendo que a nossa arma espiritual é poderosa para anular isso? Porque se eu não estou espiritualmente forte, realmente, gente, os pecados da carne me consomem. Quais são os pecados da carne? Está lá a luxúria, pecados na área sexual, a ira é um pecado da carne. A ira, quando ela se manifesta em agressividade, seja fisicamente, seja em palavras. A ganância, que é a avareza, que é aquela coisa de dinheiro, que são os pecados que a gente conheceu como pecados capitais, são os pecados da carne, as inclinações da carne. Quando que a carne, ela prevalece? Quando o espírito, ele está morto, ou ele está enfraquecido. Então, quando eu estou bem espiritualmente, olha, isso aqui é importante, tá? Quando a gente está bem espiritualmente, a gente consegue governar a nossa alma. Davi disse isso, eu esqueci o salmo agora, que ele diz, eu fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança desmamada. É Salmo 100 e poucos lá, ele diz isso aí. Eu fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança que foi desmamada. Por quê? Ele estava bem, ele estava com a mente dele nas coisas de Deus. É Salmo 131 aí. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança desmamada. Como criança é minha alma comigo. Uma criança não precisa ser governada, dirigida, sim ou não, gente? Pois é, a nossa alma, ela precisa de governo. E como que eu consigo governar bem a minha alma? Se eu estou bem espiritualmente. Aí eu governo a minha alma, porque é a alma que dirige o corpo. A alma dirige o corpo, gente. A alma dirige o corpo. É a alma. Então, os meus olhos, eles têm que ser espirituais, porque se eles for carnais, eles vão me levar para o lugar errado. Os olhos, porque a gente dirige olhando, correto? Os olhos, eles têm que ser espirituais, para dirigir o nosso corpo no caminho certo. A alma dirige de acordo com aquilo que os olhos veem. E o que os meus olhos vão ver? Aquilo que eu coloco mais diante deles. Então o meu espírito, ele tem que estar fortalecido. Sempre que Deus quis restaurar a nação de Israel, começou pela vida espiritual.
Porque uma vida espiritual saudável, um espírito bem alimentado, ele governa bem sobre a alma. Aí o diabo vem com as frustrações, vem com as decepções, vem com aquelas ideias, né? Olha o que fizeram para ti, olha o que aconteceu no teu passado, olha da onde tu vem, tu nunca vai ser nada, aquelas palavras que o diabo usou pessoas para lançar contra nós. Olha o que fulano te fez, aquela questão de falta de perdão. O diabo vem, gente, isso tudo é os sofismas, tudo é as fortalezas que Paulo falou. E vai colocando isso na nossa mente, a gente vai declarando com a nossa boca. A gente acha estranho, mas pegar a palavra de Deus e ficar declarando para a nossa vida. É estranho isso? Eu acho estranho, é você pegar todas as porcarias que o diabo coloca na sua mente e você ficar declarando com a sua boca. Tanto palavrão que sai da sua boca, tanta palavra torpe, tanta palavra suja. Isso eu acho estranho. O diabo assopra e você gospe. E aí a palavra de Deus sopra para você construir uma vida em abundante, e isso você não declara para a sua vida. Você declara que a sua vida é uma porcaria, mas você não tem fé para declarar que a sua vida pode ser abundante. A sua vida pode ser abundante. Escreva isso para você: a minha vida pode ser abundante, se eu for firme e constante, se eu cuidar do meu corpo, da minha alma e do meu espírito. Eu tenho a seguinte conclusão, e eu vou concluir: as pessoas têm a vida que elas merecem. As pessoas têm a vida que elas merecem. As pessoas têm a vida que elas decidiram ter. E eu não estou dizendo que, mas as provas que eu vivo, as provas, ao final na vida de Jó, as provas, elas deram melhores resultados na vida dele ou piores? Só lê Jó 42, último capítulo, leia o último capítulo de Jó. Quer ler Jó? Assim, não quero ler 42 capítulos, beleza, leia o 1, o 2 e o 3 e o 42, pronto. Você vai ver todas as circunstâncias que Deus permitiu sobre a vida de Jó, tudo que ele perdeu e depois tudo que ele ganhou tudo dobrado. Porque as provas, quando vem de Deus, quando tem a permissão de Deus, não é para reprovar, é para aprovar. E quando a gente é aprovado, a gente sobe um degrau na vida, sim ou não? Não estou dizendo que a gente, se a gente estiver bem, a gente não vai ser provado. Não, seremos provados. Jó foi provado, mas no final ele foi aprovado e a vida dele teve crescimento. As provas não são para nos reprovar. As provas são para nos ensinar, para nos tornar dependentes de Deus e até para nos voltar para Deus, para despertar o nosso espírito. Gente, Deus deu a todos nós Deus deu. Falei semana passada e repito, as mesmas 24 horas, entenda isso, ninguém tem mais tempo do que o outro. A gente tem mais foco e prioridade. Segundo ponto, Deus deu um corpo para todos, e eu acho que todo mundo aqui tem um corpo saudável. Eu tomo remédio todo dia. Olha aqui para mim, eu também tomo. Mas eu tenho uma enxaqueca, eu tenho um problema de dor de cabeça. Essa semana 2 dias me deu fortíssimo. Eu não falei para ninguém que eu estava com dor de cabeça. Graças a Deus graças a Deus pela farmácia. Eu vou lá, compro remédio, enfio, vida que segue. Queria saber o que eles faziam antigamente sem a farmácia. Que vida essas pessoas tinham, né? Como é que tira a dor de cabeça, né? Não adianta ficar falando. Ninguém soube que eu tive 2 dias de dor de cabeça crônico essa semana. Faz parte, gente. O corpo, esse corpo aqui, pode ver ano a ano, só piora, sim ou não?
O nariz não para de crescer, as orelhas também não, as coisas vão caindo, vamos perdendo as forças, amém? Vai dando dor em tudo que é lado, é o corpo, aceita que dói menos, né? Agora isso não muda a decisão de ter uma vida abundante. Eu decido a vida que eu tenho, e como é eu que decido, então eu mereço a vida que eu tenho, porque eu decidi ela, eu escolhi ela quando eu acordo todos os dias. A vida que você tem é a vida que você merece, por aquilo que você decidiu fazer cada dia que você acordou. Eu queria um emprego melhor, estudou, fez por merecer, buscou, e tudo pode mudar, não tem idade. Deus mudou toda a vida de Abraão, e começou com 75 anos, tudo pode mudar, só depende de nós, amém, gente? Então eu vou parar, eu poderia falar muito mais, dá para ver, né? Mas, gente, entendam, para encerrar, 1 João 5,19, eu também me irrito comigo, não se preocupe, sabemos que somos de Deus, diga, somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Está vendo esse texto aí? João dizendo, olha gente, somos de Deus, mas o mundo inteiro está no maligno. O diabo, ele tem governado muitas coisas nessa terra. E sabe por quê? Porque os filhos de Deus não exercem o governo de Deus. Por que Jesus disse buscar em primeiro lugar, isso aqui dá uma pregação, vou ter que parar. Por que Jesus disse buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça? O que Jesus estava dizendo ali? Que texto grande, gente, grandioso. A gente tem que trazer o governo de Deus para a terra. Como a gente não traz o governo de Deus para a terra, o diabo estabelece o governo dele através das pessoas. O povo de Deus tem tudo, porque Deus nos deu tudo o que a gente precisa para trazer o governo de Deus para a nossa vida e para o lugar que Ele tem nos colocado. Mas como a gente não exerce, o diabo exerce. Então hoje na batalha espiritual, nós estamos perdendo mais do que ganhando. E esse quadro pode virar, porque o vencedor somos nós em Cristo. Amém? O vencedor somos nós em Cristo. Eu sou vencedor, você é vencedor, a igreja de Jesus é vencedora. Mas para isso a gente tem que viver como vencedor. A vida em abundância está à sua disposição, à minha disposição. Mas eu tenho que acessar isso. E como eu faço isso? Conservando o meu corpo, alma e espírito. Vamos nos colocar de pé? Como o mundo inteiro está no maligno, como a gente tem que sair de casa, por isso que a gente tem que todos os dias orar pela armadura de Deus, porque a gente tem que todos os dias, gente, blindar a nossa mente, o nosso corpo, que as nossas armas não são carnais, mas elas são espirituais, são poderosas em Deus. Isso aqui dá meu Deus, a minha mente ferve aqui. Minha mente ferve. Porque quando a gente sai de casa, espiritualmente assim, com a armadura espiritual, com a nossa mente, olhando para as coisas de cima, olhando com um propósito divino para as coisas, olhando para tudo o que acontecer na nossa vida como uma permissão de Deus, ou vai ser colheita, ou é um preparo, ou é um propósito. E ambas a gente tem que aceitar. Se é colheita, a gente vai ter que colher. Se é preparo, a gente vai ter que lidar com aquilo, entendendo que aquilo está nos preparando. E se é propósito, a gente vai ter que administrar também. A nossa vida vai mudar quando a gente mudar a nossa forma de ver a vida. A nossa vida vai mudar quando a gente mudar a forma
de ver a vida. Quero dizer, por que Paulo diz não há tentação senão humana? Mas fiel é Deus que não vai permitir que a gente seja tentado além das nossas forças. Por que é que a gente cai na tentação? Porque a nossa vida está inclinada para as coisas da carne. Porque quando a nossa vida está inclinada para as coisas do Espírito, não é que a gente não é tentado, mas a gente consegue vencer as tentações. E não é que a gente vai vencer sempre, gente. Eu não venço sempre. Mas quando a gente cai, a gente tem que prontamente buscar o perdão e clamar o sangue de Jesus. Amém. Peça perdão, caiu, levanta, gente. É o que a gente diz para as crianças pequenas quando caem, né? Antes que elas comecem a chorar, levanta que não foi nada. Levanta, levanta, levanta. É assim que Deus olha para nós. Caiu, caiu. Deus sabia que a gente ia cair. Deus sabia que Jesus sabia que Pedro ia negar ele 3 vezes. E depois Pedro se tornou o líder dos apóstolos. Ele negou Jesus 3 vezes, gente. Ele disse que jamais faria aquilo e fez. Quanta coisa a gente pensou que jamais faria e fez. Ou você pensa que jamais vai fazer e vai fazer. E o problema não é você fazer, o problema é você fazer e achar que aquilo vai destruir a tua vida. Quero dizer, pelo nosso pecado, Jesus já morreu na cruz. Não é para nós brincar com o pecado, mas pelo nosso pecado, Jesus morreu na cruz. E por amor a Ele, a gente vai tentar lutar contra o pecado na nossa vida. Amém? Mas não tem nada nessa vida que seja maior do que as nossas forças. A gente se deixa vencer. Eu vejo Deus como um pai vê um filho e pensa assim: poxa, eu estou dando tudo para esse cara ter uma vida extraordinária. Estou dando tudo para esse meu filho, para essa minha filha ter uma vida extraordinária. Mas eles não estão fazendo bom proveito. Olha aqui, gente, para mim. Deus está nos dando tudo para a gente ter uma vida abundante. Ele já deu tudo para a gente ter uma vida em abundância. Jesus disse: olha, eu vim para que vocês tenham fartura, para que vocês tenham mais do que precisam, para que vocês sejam felizes. Eu vim trazer o governo de Deus, o reino, eu vim pregar o evangelho do reino, eu vim trazer o governo de Deus para essa terra. E o governo de Deus está ligado a gente conservar bem o nosso espírito, alma e corpo. E é tremendo, porque o governo de Deus não vai mudar só a nossa vida, ele vai mudar a vida de muita gente através de nós. Lembra, um liberto liberta, um preso não liberta ninguém. Deus nos chamou. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 5:24. Ela colocou ali, eu peguei, mas não li. Fiel é quem vos chama, o qual também fará. Deus está nos chamando, e quem nos chamou é fiel. Quem nos chamou é fiel. E Ele vai fazer a parte dele. Ele fará, mas a gente tem que fazer a nossa parte, que é cuidar do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, da maneira certa. Vamos orar a Deus. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela Tua palavra, obrigado por aqueles que estão aqui e aqueles que estão aí no seu lar, mas que abriram a sua casa, e mais do que a casa, abriram o coração, abriram a mente, e estão lá recebendo o Senhor, recebendo a poderosa palavra do Senhor. Senhor, eu quero abençoar a vida de cada um desses, e aqueles que ainda virão a ouvir essa mensagem, eu quero abençoar, Pai, em nome de Jesus. E peço, Senhor, esse despertamento espiritual, desperta o espírito do Teu povo, para que, ó Deus, um espírito forte, bem alimentado, ligado em Ti, andando na Tua presença,
nós possamos governar bem a nossa alma e dirigir o nosso corpo, para que o Teu reino venha, para que o Teu governo se estabeleça nas nossas vidas, Senhor, e para que as obras do maligno, elas sejam discernidas e destruídas, ó Deus, pelo poder que há em Ti. Senhor, no nome de Jesus, que através de nós possamos libertar, nós possamos restaurar, nós possamos transformar a vida das pessoas que o Senhor tem colocado e irá colocar ao nosso lado. Pai, que a Tua graça seja sobre cada um dos que tem recebido essa mensagem, e que haja a mesma disposição que houve no rei Ciro, lá na Pérsia, de restaurar o templo em Jerusalém. Senhor, que haja disposição, que haja atitude, ó Deus, em cuidar do corpo, da alma e do espírito, Senhor, para que a vida em abundância, a vida de fartura, a vida, Senhor, que traz mais do que a gente necessita, ela seja uma realidade, ó Deus, na vida do Teu povo, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus eu oro por esse despertamento espiritual, em nome de Jesus eu oro para que haja firmeza e constância na decisão que cada um tem tomado, Senhor, segundo a palavra que tem recebido, em nome de Jesus, e que pela firmeza e constância venha a abundância, e junto com a abundância venha o Teu reino, venha o Teu governo, venha o Teu domínio, e seja feita em cada um a Tua vontade, que é melhor que a nossa, que é superior à nossa, para que nós possamos viver o que o Senhor tem para nós, e possamos, ó Deus, desfrutar das Tuas promessas na nossa vida. Eu abençoo a todos, Pai, peço uma semana abençoada, e que nós não venhamos, ó Deus, a dar ouvidos para o maligno, mas que nós possamos ouvir a voz do Teu Espírito, que nós não venhamos, ó Deus, a dar ouvidos para ideias malignas, mas que nós possamos agarrar as promessas da Tua palavra, e declarar a Tua palavra na nossa vida a cada dia, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo a todos, Pai. Amém e amém.